Hoje a gente vai entender e desmascarar todas as estratégias de opções do mercado, inclusive as minhas. Você vai saber a verdade por trás de toda a promessa milagrosa aí. Vou mostrar aqui uma minha, por exemplo, 2000%. Será que isso é verdade? Será que você ganha esse dinheiro? Como é que você faz isso? Quais são os riscos ocultos? E principalmente aquelas operações mirabolantes, será que elas são tão inteligentes assim? Será que elas são boas? Eu vou falar disso aqui, a gente vai mostrar aqui um vídeo do Mestre Su, da Prefiro Put, os vídeos meus e vou te dar a ferramenta para você descobrir a verdade por trás de todo vídeo que você encontrar na internet prometendo estratégia de investimento, seja de opções, seja de outras coisas, tá? Então vem para minha tela agora, eu comecei a perceber isso aqui. A gente tem uma ferramenta hoje maravilhosa, chama Gemini, né? Acho que é o termo correto, que é a inteligência artificial do Google. Até aqui nada demais, correto? Porém, ele consegue ler os vídeos, ele consegue assistir o vídeo e te dar um resumo do vídeo. E o melhor, ele entende de opções. Então vamos lá, o que eu fiz aqui? Eu comecei pedindo para ele resumir um vídeo sobre o critério de Kelly, que é um tema que eu queria abordar no meu vídeo, que é como você usa alavancagem nos seus investimentos para buscar o melhor retorno. Vou deixar aí um vídeo separado mais para frente para falar disso, né? Vou te dar um exemplo. O Warren Buffett usa alavancagem nos seus investimentos, ele usa uma alavancagem ali perto de 1. Eu não sei se é 1.5 ou 1.7, eu não lembro de cabeça exatamente, e ele opera alavancada a vida inteira. Mas aí a gente discute isso no outro dia. E aí percebi que dá para fazer isso em outros vídeos. Dá para fazer isso no vídeo do mestre dos derivativos, aqui o Mestre Su, só para você ver, ele mostra a estratégia linha de Mannerheim, fantástico, né? E isso tudo traz pra gente aqui uma operação mega complexa que parece algo super avançado, super legal, e as pessoas têm uma ideia de quanto mais complexo, melhor, né? Elas acham que aquilo é mais inteligente e vai ajudá-las a ganharem dinheiro. Eu fiquei curioso, será que a IA consegue resumir um vídeo complexo desses, né? E aí joguei aqui, mandei resume esse. A IA começou a resumir aqui, né? O que é? Vamos ler o que é essa estratégia, vamos tentar entender. E aí você vai descobrir que dá para perguntar algo fantástico. Você vai poder decidir se num próximo vídeo meu a minha estratégia faz sentido ou não. Quais são os riscos ocultos que não se fala no vídeo. Isso é muito importante porque uma pessoa média não consegue falar qual risco tem numa operação de opções que tem lá alguma complexidade. Então vamos fazer com esse vídeo aqui do mestre dos derivativos. Ele trouxe a linha de Mannerheim extensão 6, né? Então o que é? Uma estratégia avançada que ele também apelida de super collar, né? Como que funciona, né? Aqui a ideia é indicada para investidores de longo prazo, holders, que possuem ativo em carteira e têm flexibilidade de entregar essa ação por um preço determinado. Que seria o mesmo efeito de uma venda coberta, né? Investidores de longo prazo usam venda coberta e dependendo do preço ele entrega ela, mas aqui é uma estrutura. E aqui qual que é a estrutura? Vende uma call e uma put com strike mais curto. Usa o valor recebido dessas vendas para comprar duas puts mais longas. Aqui já embanana a cabeça da pessoa, né? Quais são os cenários do mercado que são falados no vídeo, né? Se o mercado subir, você tem a disposição de entregar a ação, vai vender a ação e vai ficar com as duas puts longas que podem ser vendidas ou usadas para novas operações derivadas, como rolagens semanais. Se o mercado cair, a call e a put vendida perdem valor, viram pó, e você mantém o ativo. No entanto, as duas puts longas compradas valorizam muito, né? O mercado caindo, compensando a queda e gerando um saldo positivo. Esse ganho de capital permite a compra de mais ativos, né? Essa é o discurso do vídeo. Grande vantagem, que diferente de um collar tradicional, onde se ganha pouco, ou de venda coberta comum, o potencial de proteção e de ganho de capital dessa estratégia é muito maior do que em queda brusca do mercado. Então beleza, aqui a gente já viu um valor, que é resumir um vídeo de vários minutos, a estratégia está aqui escrita em algumas linhas e a gente já sabe a vantagem que é vendida no vídeo. E aqui o que tem de tão interessante é isso. Você pode perguntar para a IA se existe risco oculto, se existe alguma coisa que a gente não está enxergando, que não foi falado no vídeo. A IA fala que a operação faz sentido no sentido de uma engenharia financeira, mas não existe almoço grátis, né? Ela faz sentido porque utiliza de um mecanismo inteligente que é usar o tempo ao seu favor, como receber taxa pelas vendas opções curtas. No entanto, o vídeo apresenta a estrutura focado muito no cenário ideal. Existem sim riscos ocultos e de manejo que precisam ser avaliados com muito cuidado. Então isso aqui, o que é legal? Às vezes a gente pega uma pessoa que fez uma grande estrutura, ela chega aqui, a gente tem um escritório de investimento e a gente acaba atendendo basicamente pessoas que operam opções. E a gente chega aqui com clientes com prejuízos enormes, com estruturas abomináveis, assim, né? Umas coisas medonhas. E aí você vai ver a
pessoa ela não fazia a menor ideia o que podia acontecer. Então por isso que é legal você colocar aqui, seja numa estratégia de qualquer pessoa, tá? Uma estratégia que eu falo, que eu uso, talvez você não entendeu. Se você jogar na IA para ela te falar os riscos, é importante, porque talvez ela vai ser uma ajuda, que você não vai ter alguém perto de você que vai te explicar isso. Às vezes você ainda não tá com a gente aqui na UTM, às vezes você não tá perto de mim para perguntar, então você pode perguntar para a IA e ela já sabe mais que 99% das pessoas sobre opções. Aqui alguns riscos ocultos, né? Aqui você vai ter put vendida, né? Risco de liquidez na queda. O vídeo menciona que nas duas puts longas valorizam muito. Isso é verdade, mas você vendeu uma put curta. Se o mercado desabar, você vai ser exercido nessa put e obrigado a comprar mais um lote de ação. Você tem lá as longas, mas você tem essa put curta. A put curta, por exemplo, já agora é um conhecimento meu, a put curta ela é muito mais agressiva que a longa. Às vezes ela pode valorizar num nível que a longa não, mas é por isso que você comprou duas. Talvez esse seja o argumento. Aqui tem que ver. Mas existe o risco dessa put vendida que você precisa entender que ela existe. E se você não tem caixa disponível no dia do exercício, pode lá ter algum problema. Às vezes vai ter que sair antes, né? Você tem que pensar nisso. A corretora pode liquidar sua posição à força no pior momento possível, né? Então, se você não tiver consciência disso, levar isso para exercício, você não tiver saldo, você pode ter uma zeragem de tudo, da estrutura inteira, abraçando um prejuízo que você não estava esperando. Aqui tem um inimigo do mercado lateral. Se a ação fica andando de lado por meses, as opções curtas que você vendeu vão virar pó, o que é bom, mas as suas puts longas também vão derreter lentamente devido à passagem do tempo e à queda da volatilidade. Para manter a estrutura empatada, você precisará fazer rolagens constantes, o que vai exigir tempo e manejo ativo. Você vai ter que ficar trabalhando em cima daquela estrutura para ela ficar no 0 a 0. Se você não fizer isso, você vai ter prejuízo. E tem o custo de oportunidade em altas explosivas. Se o mercado der uma esticada, se ele começar a acelerar, você vai estar travado, né? Você vai ter que entregar o ativo original por causa da call vendida. Todas as calls vendidas travam o ativo por um preço travado, perdendo toda a alta além daquele limite. E exigência chamada de margem. Vender uma put exige que você tenha margem de garantia na corretora, dinheiro em conta, tesouro ou a própria ação, dependendo da ação. Tem ação que serve como uma garantia, tem ação que não. O fato de você ter compras longas pode ajudar a reduzir a exigência de margem aqui, isso é um ponto. Então aqui é uma ferramenta poderosa, né? É uma engenharia financeira, mas definitivamente não é uma estratégia do tipo monte e esqueça. Ela demanda você trabalhar e acompanhar de perto, né? Então, pô, achei legal isso aqui. O que eu achei legal? Você consegue pegar uma estratégia e pedir para ele resumir e perguntar se faz sentido. E aí eu mandei ele fazer isso num vídeo meu, né? Um vídeo de uma operação super simples. Acho que todos vocês que estão começando em opções já devem ter entendido como funciona uma compra de call curta, né? Pedi para ele resumir e aí ele resume o meu vídeo. Ele fala, foi uma compra de call curta e fora do dinheiro. É um pozinho, basicamente, Petrobras, baseado na tese do petróleo, né? Aquele vídeo que eu fiz, talvez alguns de vocês assistiram. A ideia é interessante e o risco implícito, né? A simetria absurda da compra da opção PO, pagando apenas 27 centavos, você consegue controlar, né? Com 5 mil, você tem uma exposição equivalente a 800 mil reais. Então isso aqui é uma operação bem diferente da anterior. Isso aqui basicamente é um ataque direcional. Aqui é, se o mercado subir bastante, a gente ganha muito dinheiro, né? E o vídeo deixa muito claro que essa é uma operação de alto risco, onde o cenário base é perder 100% do valor investido. A lição central de manejo de risco apresentada por ele é, ao acertar uma operação dessas explosivas, tem que sair dessas opções, né? Você vende parte das opções durante a alta para garantir seu lucro, pois o mercado pode voltar rapidamente, principalmente em opções curtas, né? Geralmente são teses mais sensíveis, e transformar um ganho enorme em prejuízo. Outro ponto abordado é a preferência em financiar a compra dessas opções. Eu normalmente faço isso, né? Coisa muito arriscada, eu não vou pôr meu dinheiro direto. Eu faço dinheiro no mercado, esse dinheiro que eu ganho eu coloco na operação, né? E beleza, ele resumiu meu vídeo, tá correto, eu não vejo um erro aqui no que ele tá falando, né? E eu perguntei isso. A mesma coisa que eu perguntei do Mestre Su, faz sentido? Tem risco oculto? Ele responde que sim, né? Faz sentido e ele me explica aqui riscos para você ficar atento, que eu achei muito legal, porque você vai ficar atento ao que pode acontecer. Em opções, normalmente, as coisas são tão complicadas para uma pessoa que está começando que ela fica cega por cenários possíveis. E aqui ele me traz o seguinte, né? Os riscos ocultos de comprar pó. Né? Porque essa operação basicamente é um pó, né? Não é aquele pozinho clássico de 1 ou 2 centavos, mas é um pó de 20 centavos. É uma opção bem barata que tinha um potencial explosivo. Ah lá, ele chama isso, né? O que o Jimmy Carvalho fez foi uma especulação direcional pura, compra de opções pó. Né? Aqui no Brasil a gente chama de pó, né? Pozinho, as opções mais baratas ainda, né? Mas aqui a gente pode chamar assim, ele chamou de pó essa operação. Então, quais são os riscos disso? Taxa de acerto. Se você comprar opções muito baratinhas
sempre. O normal é você perder dinheiro porque é muito difícil de acertar, né? Você pode fazer 10 vezes a operação e errar as 10 vezes. Aqui eu tive lá, eu expliquei que eu tinha toda uma tese feita por um analista profissional que eu segui. Mesmo assim, o analista, ele tem uma taxa de acerto. Nunca vai ser 100% porque ninguém prevê o futuro. O risco oculto é a taxa de acerto, que se você for fazer, você pode errar 10, 20 vezes. E o que acontece? Quando perde, o valor vai a zero, né? Uma operação dessas, se você não acertar, você perde o valor investido, né? A base da estratégia não é ganhar ou empatar se der algo errado, é perder 100% que você colocou. E na maioria esmagadora das vezes, como eu falei, as opções expiram sem valor. Então por isso que é legal você ter uma tese por trás, muito bem fundamentada, para aumentar a sua taxa. Mesmo assim, não vai ser garantido. Corrida quanto tempo? Isso é legal. O iniciante pode não entender isso. Se você comprou opção e nada acontecer, ela vai perdendo valor, né? Que é o que a gente chama de teta, é uma grega lá que a gente ensina nas opções. Então, nas opções, o tempo é o maior inimigo. Cada dia que passa, a opção perde valor. Para essa operação dar certo, não basta que a ação suba, mas tem que subir num ritmo agressivo o suficiente, tem que ser rápido o suficiente. Se for subir pouco agora e sobe o resto um dia depois que vence, já era, a operação deu errado. Tem que subir dentro do prazo da opção e tem que subir de forma agressiva, né? Existe o IV Crush, que é o seguinte, se você comprou a opção, o mercado já estava muito estressado, ele vai cobrar muito caro na opção. Então, por exemplo, se o mercado tivesse já estressado, esses 20 centavos que eu paguei, 20 alguma coisa, já estaria valendo às vezes 80 centavos, R$1, R$1,50. E na hora que você compra, passa poucos dias, esse 1,50 cai para 60 centavos. E não acontece aquilo de subir muito forte, você pode simplesmente em poucos dias perder a maior parte do valor investido. Isso é algo também que muitos iniciantes não fazem a menor ideia que existe. E às vezes ele vai lá e paga, né? Como que você evita isso aqui? Então é uma pergunta que você pode me fazer. Jimmy, como eu evito um IV Crush? O legal é você ter uma plataforma como a nossa aqui, que é o RCO Dash. A gente tem a parte de volatilidade. Então se eu clicar aqui, eu vou aqui na Gafisa. O IV Index da Gafisa está 110, ou seja, as opções de Gafisa, elas são caras. E aí a gente pode ver o gráfico aqui, ó, chegou a quase 300 um tempo atrás. Então 110 é caro para uma ação normal. Para a Gafisa pode ser que não seja tanto. E para ver se de fato está caro ou barato, a gente vai ver isso aqui, o IV Rank e o IV Percentil. Ah, Jimmy, o IV Rank e o Percentil, ele não está conversando, né? O Percentil está alto e o Rank está baixo. Qual que eu vou usar? Usa o Percentil. O Percentil, ele corta distorções, tá? Quando tem alguma distorção no meio do caminho, o IV Rank fica distorcido e o Percentil não. Então, percentil normalmente é o que a gente usa. Então hoje aqui a gente diria o IV Rank não está alto porque teve essa distorção, mas se a gente cortar essa distorção aqui, a gente vai ver que a vol de Gafisa está alta, né? Então sim, se a gente corta isso aqui, ela está mais alta que o histórico, tá vendo? Ela está aqui em cima em 110, enquanto o histórico roda em 80, bate 90, 80, 90. Então, realmente, você precisa entender, né? É legal você saber qual a diferença do percentil do IV Rank. Então, para você evitar IV Crush, é você não comprar opções com percentil e um IV Rank alto. Então, por exemplo, vamos ver Itaú, só para a gente ter um outro parâmetro. Itaú, você pode ver que teve uma distorção aqui no final do ano passado, no IV Index. O IV Rank está baixo e o percentil atual está baixo também. Então, pô, as duas informações estão casando. Daria para comprar uma opção de Itaú com certa tranquilidade que um IV Crush não vai acontecer. Pode ser que a ação não ande, mas esse IV Crush, que é um risco razoável, não vai acontecer. Então, vou continuar aqui. E viés de sobrevivência, né? É aquilo que eu falei. São várias operações que você pode fazer e talvez uma ou outra só que dê certo. Eu mostrei uma operação que deu certo, então pode ser que você fique achando que todas as operações dão certo. Não funciona assim, tá? Renda variável é estatística, a gente acerta algumas coisas e erra outras. O negócio é a gente tentar achar os cenários onde a gente tem as estatísticas ao nosso favor. É sempre assim, tá? Aqui o que ele fala, né? Ele tenta me conduzir na conversa que ele quer me ensinar a financiar minhas operações. O segredo aqui mais importante do vídeo está no ponto que o autor revela que não tira esse dinheiro do próprio bolso e sim do mercado, que é essa questão de financiar as operações arriscadas.
Eu até disse sim para ele me explicar, aí ele começou a me falar um monte de coisa aqui. Mas eu continuei. Vamos para um próximo vídeo aqui. É o vídeo da Prefiro Put. A Stephanie, ela fala aqui de uma operação de ganhos ilimitados sem risco, né? Pô, é um título maravilhoso. Quem não quer ganho ilimitado e sem correr risco, né? Então, vamos ver o que significa essa estratégia. Aqui ele explica a estratégia. É comprar ação, comprar put e vender call. É que basicamente seria uma espécie de um collar, né? Ele explica aqui, só que tem alguns detalhes diferentes na operação, né? Ó, compra put no vencimento um pouco mais longo, mas uma quantidade 20% maior que o número de ações. Vende call no dinheiro, no mesmo vencimento das puts, mas uma quantidade um pouco menor que o número de ações. A ideia interessante disso, o gráfico de payoff gerado não apresenta nenhuma área vermelha, né? Não tem no payoff prejuízo, então seria uma operação sem prejuízo. E aí eu perguntei a mesma coisa, né? Tem risco oculto e qual que é o nome real dessa, se existe um nome real na literatura dessa estratégia, né? Ele fala o seguinte, existem sim pegadinhas e riscos ocultos nessa operação, e ele fala o seguinte, né? Na literatura financeira isso seria um collar assimétrico ou um ratio collar, devido à proporção diferente de cada pair. Mas essa operação funciona matematicamente igual a um straddle sintético e diz que é extremamente ineficiente em termos de capital. Aqui estão os riscos ocultos. Primeira coisa dessa estratégia ilimitada sem risco é que usando o custo zero, né? Que na verdade existe um custo de oportunidade. O gráfico mostra que se a ação ficar parada, você sai no 0 a 0 ou ganha R$10 que sobraram na montagem. O problema é que para montar isso, você tem que bloquear, travar 1.000 ações, que no exemplo dela, você travaria R$64 mil. E R$64 mil na Selic por um ano, dá aqui, ele calculou 6.500, mas ele está usando a Selic errada, hoje daria mais, né? 15% ao ano, uns R$9 mil. Então você deixaria de ganhar aqui, ou perderia, se você, dependendo da forma que você for falar, R$9 mil montando isso aqui numa estratégia que dure um ano, né? Mas é claro que aí tem que ver o tempo que você vai montar essa estratégia. Aqui fica uma dica para vocês. Tudo sem risco em opções vai ser uma troca. Não é que tá errado isso aqui, é normal. Você provavelmente vai abrir mão do ganho da renda fixa em troca de um ganho maior e se der errado, um 0 a 0. Geralmente é isso, é o normal, tá? Não é... Aqui é escolha. Pô, às vezes aqui na renda fixa você ganharia 9, eu não vi aqui, eu não assisti o vídeo. Mas talvez aqui na estratégia você ganharia 15, não sei. Geralmente é assim que funciona. E se você vai comparar sempre o custo de oportunidade de deixar na renda fixa, em troca desse ganho, você anualiza o ganho, quanto que daria. Você compara prazos iguais, tá? Você tem que ver quanto que daria no mesmo prazo. Isso é o normal, tá? Não necessariamente é problema. Você vai ter que correr algum risco de não ganhar nada ou de perder. Na vida é assim, em troca de tentar ganhar alguma coisa a mais. Eu não vi quanto que se ganha mais nisso aqui. Se você não entende isso, você pode ficar muito frustrado na hora que as coisas dão errado. Ou então, na hora que você percebe que você tinha um custo de oportunidade, que você teria ganho mais deixando num CDB 100% CDI, você vai ficar frustrado. Então é legal você saber os riscos de qualquer estratégia que existir. E aqui a mágica do spread da execução, né? Os simuladores como FlexScan, usado no vídeo, né, que é uma ferramenta para executar ordem, muitas vezes calcula o preço pelo meio, né, o MID, né, do livro de ofertas. Ou então usando o valor justo teórico. No mundo real, você vai pagar um spread, você não vai sair no meio, né? Você vai sair pior. Nas duas pernas você normalmente sai um pouco pior, tanto na compra quanto na venda de cada operação, né? De cada opção, de cada call, de cada put envolvido na estratégia. Então pode ser que os valores não saiam da forma que saiu. Eu vi já, em casos práticos, muitas pessoas que queriam montar operações de custo zero, que tinha risco zero, na hora de executar, executa por um preço um pouco pior do que a simulação e a estratégia fica com prejuízo. E como a pessoa vê que tem risco zero, ela coloca muito dinheiro. Ela, poxa, aqui eu posso colocar metade do meu patrimônio. E aí ele montou uma estratégia que na verdade dá prejuízo por causa dessa diferença do bid e do ask. A pessoa, às vezes, ela perde uma boa grana nisso. Tome muito cuidado, a menos que você tenha grande experiência em opções, não vá para o risco zero. O risco zero, ele tem um maior risco por causa dessa pegadinha, que você fica refém de uma boa execução e talvez você não tenha experiência para avaliar se de fato vai executar no preço bom. Então isso é uma grande pegadinha que eu já vi pessoas perderem valores enormes por causa disso. Risco zero, a pessoa assume que não vai perder dinheiro, mete o dedo ali no botão e coloca uma quantidade enorme, e quando ele vê que
tem risco sim, porque ele executou num preço não tão favorável, a pessoa entra em choque, né? Eu já tive ligações com a pessoa que ela veio atrás de mim depois de um certo tempo. As coisas que tinham para fazer depois que já tinha dado muito ruim para ela eram poucas alternativas. Aí a pessoa ficou chorando no telefone para mim por um bom tempo. Então é uma situação muito triste. Então, risco zero, tenha experiência primeiro. Para você saber de antemão, né? Pra você saber que executa um lote, ver que um lote sai no preço certo e saiu num preço bom, você simula com o preço executado para ver se realmente está no risco zero, para depois você ir e colocar uma quantidade um pouco maior, tá? Então, não é coisa de iniciante você ir para o risco zero, porque risco zero é ilusão. E aqui, risco de exercício antecipado, poxa, isso aqui é absurdo mesmo. A pessoa tá lá na estratégia, ela fez uma operação risco zero, e ela nem está acompanhando, porque é risco zero, né? Risco zero, não acontece nada. Aí ela é exercida antecipado e passa alguns dias com a operação despernada. O que é isso? A opção, principalmente a call, no Brasil, ela pode ser exercida antecipada e às vezes acontece. Se é uma estrutura, ela vai depender da opção. Senão você não tinha comprado ou vendido ela, né? Então, no caso, dá uma call vendida. Você põe uma call vendida lá, ela vai lá e é exercida antecipada, a sua operação fica despernada, às vezes você fica lá alguns dias sem perceber isso. Na hora que você olha, a operação tá um monstro e o prejuízo tá gigante, porque não tem aquela call fazendo sentido ali. A sua operação foi para um lado que não fazia sentido, e aí simplesmente o fato de daquela call ser exercida vai fazer você vender as ações e aí gera um problema em cadeia, né? Enfim, dependendo do problema que se você arrumar ali, sua conta explode, né? Basicamente isso. Quando você é exercido antecipado, normalmente não é problema se você rapidamente tampa aquele buraco. A venda da call, se exercer antecipado, vai fazer você vender a ação. Aí você recompra aquela ação e vende uma nova call. Normalmente isso, se você fizer rápido o suficiente, você até leva vantagem, tá? Isso é uma realidade. Quem que tá na frente da tela 100% do tempo, né? A maioria das pessoas não estão, para poder perceber o que aconteceu, e a maioria das pessoas não sabe nem como fazer isso, o que fazer. Normalmente elas se assustam. Inclusive, já contei aqui no canal um caso de um americano que aconteceu isso, exercício antecipado. Ele ficou muito assustado. Nos Estados Unidos, tanto as calls quanto as puts podem ser exercidas antecipadas. Ele ficou tão assustado, a conta ficou tão negativa, que era só ele ajustar, mas ele não sabia disso, que ele tirou a própria vida, tá? Isso é um caso real dos Estados Unidos, numa operação despernada que assustou tanto a pessoa, ela achou que ela ia dever pro resto da vida. Nos Estados Unidos existe prisão por dívida, que aconteceu isso, tá? Foi muito triste, foi absurdo. Então aqui, esse risco, ele é real, você precisa entender. Mas se você souber o que fazer, dá para resolver fácil, mas a maioria das pessoas não tem essa experiência, tá? Então por isso que eu falo, essas operações de risco zero. Quanto mais opções tiver na operação, maior a chance de você fazer alguma cagada, maior a chance de você perder, porque você vai ser espreadado em todas as pernas. Então assim, quanto maior a quantidade de opções numa operação só, pior é. Tem 2, 3, 4, 5, 6. Na hora que chegou num ponto ali, 100% de certeza você vai perder dinheiro. Não tem nem chance de ganhar dinheiro mais. 5 opções ao mesmo tempo, pô, o spread que você vai perder na compra e na venda é gigante. A chance de você ganhar dinheiro com um negócio desse é quase zero. Então assim, quanto menos opções, melhor. No caso de uma estrutura única. Risco de exercício antecipado, se a ação da Vale der um salto forte para cima e anunciar dividendos, o que é comum no evento de um balanço, quem comprou as 800 calls de você pode exercer o direito de compra antes do vencimento para receber os proventos. Se isso acontecer, você vai ser forçado a entregar 800 das suas 1000 ações, você ficará apenas com 200 ações em carteiras, mas você vai continuar segurando 1.200 puts. Sua estrutura supostamente blindada acabou de virar uma aposta direcional gigantesca na queda da ação. Uma coisa risco zero virou uma grande estrutura de aposta na queda da ação. E não era o que você queria no início, né? E existe uma ineficiência brutal de capital aqui. O grande segredo matemático. Se você fizer a matemática que ela propôs, comprar 1000 ações, mais 1.200 puts, mais vender 800 calls, o resultado financeiro no vencimento é matematicamente idêntico a simplesmente comprar 200 calls e 200 puts. Então, para que tudo isso, se tudo isso na prática, é a mesma coisa de comprar 200 calls e 200 puts. Por isso que eu falo para você, quanto mais opções, com a estratégia do vídeo, você imobiliza 64 mil reais em ações para ter o ganho de 200 opções. Com o Straddle clássico, você talvez gaste R$1.500 comprando opções direto e deixe os outros 62.500 rendendo juros no Tesouro Selic. O simulador não fica vermelho porque seu prejuízo máximo, o custo das opções, está escondido dentro do dinheiro gigantesco que você usou para comprar ação à vista. É uma falácia contábil para fazer o investidor se sentir seguro. Então você está pegando ali o dinheiro que você ganharia na renda fixa, que seria hoje em dia esse valor no anual daria tipo 9 mil reais, esses 9 mil
tampa os 1.500 que você está gastando para montar o straddle. Então é um straddle escondido. Você está usando os juros que você ganharia na renda fixa para esconder uma operação com opções legítima. Então isso é algo que você provavelmente não vai ter percebido na hora de montar essa estratégia. Isso é um problema de me ser errado? Tem algum problema com a estratégia da Stephanie? Não! Se você tem consciência disso, tá tudo bem. A gente pode usar os juros via opções. Isso é uma forma de você usar os juros via opções para financiar uma outra operação, tá tudo bem. A única coisa é que você precisa ter consciência, tá? Você precisa ter consciência do que você está fazendo. Eu faço operações onde eu uso essa questão dos juros, mas geralmente eu coloco o dinheiro do juro na minha conta, financio com isso. Eu pego o mercado, ele paga juros, nas opções tem um juro embutido que eu acabo jogando ele na minha conta com venda de opções. Eu gosto de fazer isso, eu jogo o juro também dentro de opção, não só com a renda fixa tradicional, e tá tudo bem. A minha abordagem é diferente, mas sim, isso é válido, não é errado, não é antiético de forma alguma. Você só precisa entender como funciona. Tá? Se você entende e você concorda que o dinheiro da sua renda fixa, por exemplo, você pôs lá 60 mil na renda fixa, tá tirando aí 9 mil por ano, esses 9 mil aí você tá financiando operações com opções, é a mesma coisa disso aqui, toda essa estrutura, se você entende isso, tá tudo certo. Por isso que eu volto aqui, tô reolhando aqui a capa dos vídeos, por isso que eu defendo muito a transparência nas operações, quanto menos opções costuma ser melhor, muitas operações com várias pernas são similares a operações simples, a diferença é que talvez você não entenda e possa achar que é uma coisa muito superior. Então, a partir de agora, tudo que eu falar, ou tudo que outra pessoa falar, jogue uma IA, o Gemini, ele assiste o vídeo, ele entende o vídeo de maneira muito fácil, e aí você pode perguntar para ele se a estratégia faz sentido ou não. Você vai ver que existem críticas sobre coisas que eu faço, e existem vantagens sobre coisas que eu faço, existe a mesma coisa com estratégia de outras pessoas. Normalmente, opções é uma balança, existe pró e contra em tudo. Uma opção, ela nunca vai ser a melhor coisa para todos os cenários. Cada estratégia é para um cenário diferente. Dominando opções, você tem várias cartas para jogar nesses cenários, tá? A ideia é sempre essa. As minhas aqui você vai ver que geralmente é me financiar com esse valor tempo, né? Usando uma ineficiência do mercado. Eu já expliquei isso em outro vídeo. E eu gosto de fazer apostas direcionais com um potencial muito grande de lucro. De maneira muito resumida, essa é a abordagem que eu gosto de fazer. Quando o mercado ele não vem a favor, ele me bate, ele vai bater na minha carteira. Você vai ver que seguidor meu, quando ele tá reclamando, é isso. O mercado veio contra e aí ele tá sofrendo. Só que quando o mercado vem a favor, nós somos o grupo que mais ganha dinheiro dentro do mercado. Pô, o mercado veio a favor, a gente fez lá essas multiplicações bizarras e ao mesmo tempo que a gente não lá expôs tanto a nossa carteira principal que financiou outras operações. Então é isso. A partir de agora, desconfie, aprenda a usar a inteligência artificial ao seu favor e aprofunde e aprenda opções, tá? Isso aqui é maravilhoso, isso aqui mudou minha vida, fez eu acelerar aí, ó, ganhei 20, 30 anos de tempo de investimento através das opções. Use você também, use aqui com sabedoria, aprenda comigo e aprenda com outros professores, tanto com o Su, com a Stephanie, tem outras pessoas que eu gosto bastante que ensinam opções, aprenda com todos nós, porque cada um tem uma abordagem e um gosto diferente, cada um usa uma carta porque gosta de operar cenários diferentes. Faça isso e se inscreva no canal e eu te encontro no próximo vídeo. Obrigado por estar aqui assistindo comigo, um grande abraço, até o próximo vídeo.